Oi, 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 olá a todos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Para você que está aqui assistindo a esta aula gravada, preparem-se, será show de bola! Eu sou a professora doutora Silvia Vasconcelos e vamos hoje trabalhar um tema muito legal. Gente, como descobrir um método de estudo eficaz? Pois é, quando a gente fala em relação ao método de estudos, é muito importante para que todo pesquisador saiba verdadeiramente se adaptar a um método no qual fica realmente claro para ele, que ele consiga se organizar. Hoje eu separei aqui algumas coisas importantes para que nós possamos conversar aqui. Eu proponho e trago para você uma grande revolução na educação, uma grande oportunidade do século que você não pode perder, porque eu quero que você saiba que eu tenho um método mais maravilhoso do planeta. Eu quero que você aprenda aquilo que eu faço e não apenas aquilo que estão aí nos livros, o verdadeiro caminho das pedras, o passo a passo. Eu quero trazer para vocês aqui. E se você quiser entender um pouco mais na sua vida, como é importante descobrir um método de estudo eficaz para o seu aprendizado e no desenvolvimento do seu artigo científico, irá fazer com que você tenha uma produção científica de alta qualidade e de excelência. Vem comigo, que você vai se dar bem. Cola em mim, que você passa de ano. Embarque comigo nessa jornada. O navio já vai zarpar. Como eu sempre digo, eu trago aqui uma grande oportunidade de você poder desvendar alguns dos seus grandes bloqueios para que você comece a escrever o seu artigo científico, mesmo não sabendo qual é o seu método de estudar de forma eficiente. Vamos lá? Pegue seu caderno e a sua caneta. Por quê? Porque aqui é uma aula. E para você anotar tudo direitinho, tintim por tintim, sem deixar passar nada. Quero falar sobre esse mito, não é isso? Para mim, eu vejo na realidade como um mito. Vamos descobrir juntos qual é o seu método eficaz para estudar e aprender de verdade, para que você possa ter condições de escrever o seu artigo científico, mesmo achando, profa, eu não sei estudar direito, eu não sei estudar. Quais são as técnicas? Por onde começar os meus estudos? Então vamos lá. Hoje eu quero falar aqui alguns pontos específicos. Eu irei trazer especificamente para ajudar você o método Cornell, o método Robson e técnicas de Pomodoro, para que você possa realmente ter condições de se organizar para escrever o seu artigo científico. Bom, primeiro, como começar a escrever o seu artigo científico usando o método Cornell? Primeiro, a gente precisa compreender que esse método ele já foi desenvolvido há bastante tempo pelo professor Walter Pogue, que ele vai trazer, na realidade, dentro da própria universidade que ele lecionava, que era a Universidade de Cornell, que ele cria esse sistema de que vai ali, na realidade, utilizar todos os alunos, os grandes estudantes, pesquisadores, gente. E, queridos,
é até hoje utilizado mundo afora e não apenas nos Estados Unidos. Esse sistema, como que ele vai funcionar? Ele vai funcionar mediante anotações. Ai, profa, eu vou ter que anotar tudo. Gente, esse sistema de anotações, ele pode auxiliar os pesquisadores de uma forma geral. Quando eu falo dos artigos científicos, eu vou ensiná-los a desenvolver, a escrever os seus artigos científicos. No entanto, é primordial você ter uma noção que você também pode estudar para suas provas quando você está na graduação, no lato sensu, né? Na pós-graduação lato sensu, na pós-graduação estricto sensu, mestrado e doutorado. Em tudo, você pode se utilizar desse método. Que esse método Cornell é uma forma na qual é utilizado para otimizar e organizar os seus conteúdos e vai funcionar muito bem. Você vai pegar uma folha de papel, eu até separei uma aqui, ó, mas essa aqui, você pode pegar aqui, ó, divida ao meio essa folha. De um lado, aqui, você vai começar a escrever algumas palavras-chave. Geralmente, as anotações que você vai trazer ali como palavras-chave. De um outro lado, você vai fazer o quê? Você vai colocar algumas perguntas. Mediante isso, você vai conseguir, na realidade, desenvolver a forma que você vai fazer as suas anotações. Em cada um dos blocos que você vai escrevendo, de um lado para o outro, eu gosto muito de canetinhas coloridas. Então, eu estou sempre aqui com canetas azul, verde, amarela, preta, e vou fazendo as minhas anotações. Para que eu preciso fazer isso? Gente, para que fique mais claro como que eu vou me organizar. E ali, por que eu preciso usar esse tipo de método e não outro? Olha só. Além de ser um método eficiente, de deixar ali as suas anotações organizadas, a gente precisa ter as coisas organizadas para estudar, para que o estudo realmente tenha condições de fluir. Caso contrário, você trava. A gente fala, o estudo fica truncado. Então, olha só. Quando a gente fala nesse método, que ele é extremamente eficiente, é para você ir fazendo essas anotações e deixando ali de uma forma mais fácil para relembrar aquilo que você já estudou. Por que isso? Porque o nosso cérebro, essa máquina, ela é fantástica. Mas, gente, ela é preguiçosa. Preguiçosa no que sentido? Profa, eu não consigo gravar as coisas. Eu esqueço muito rápido. Gente, somente para que a produção do artigo científico, para que os seus estudos realmente saia do papel, você consiga, você tem que se organizar. Então, se você coloca de um lado as palavras-chave, quando eu falo, coloca as palavras-chave de um lado, de outro lado, você vai colocar as perguntas ali. Você pode fazer isso também para pessoas que estudam para concursos públicos. Se você está estudando para concurso... o Insta tá normal? Obrigada, Carlinha! Oi, Maria! Eu faço isso para escrever redação argumentativa. Pego o tema e espalho ele por todas as áreas possíveis, o que pode ser minha tese, o que devo desenvolver e como concluir. Sim, porque quando você consegue, Dudinha, separar ali todo o teu tema que você vai estudar, vai ficar mais fácil. E quem estuda também para concursos, se você divide essa folha ao meio e de um lado você vai colocando as palavras-chave, do outro você vai colocando as perguntas, fica mais fácil
fica mais fácil de vocês poderem analisar aquilo que você já estudou. Então, quando eu falo isso, se você está prestando um concurso público, se você está organizando para palestra, vai dar aula, qualquer tipo de aprendizado ali vai auxiliar na memorização. Por quê, professora? Porque o nosso cérebro, ele memoriza muito melhor quando nós escrevemos. E, gente, quando eu falo em escrever, é escrever de forma cursiva ali, não é digitado. Por quê? Quando nós digitamos, o aprendizado é mais baixo ainda. Aprende, claro que aprende, mas em grau menor, podemos dizer assim. Oi, Carla, uso muito para concurso, como se fosse um gatilho mental na revisão. Isso mesmo, eu vou falar em relação a isso. Por quê? Porque você vai nos tópicos específicos. E quando nós vamos nos tópicos específicos, vocês vão observar que vai ficar mais claro. Porque à primeira vista que a gente olha ali para o texto, dá aquele apavoramento. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? É isso mesmo. A gente fica apavorado, não sabe nem por onde começar. Mas quando nós começamos a traçar ali todos os nossos objetivos, que de um lado você vai colocar palavras-chave e do outro você começa a responder, esse método, ele faz com que facilite a sua memorização. E tudo que facilitar a memorização, nós podemos utilizar. Então, esse é o método Cornell, ok? Agora, eu quero falar de um outro método para vocês. Esse método, ele já é mais robusto. Por quê? Porque ele vai exigir mais coisas, ok? Esse é o método Robson. Ele foi criado lá atrás, em 1946, por um psicólogo educacional. E esse psicólogo educacional, ele se chamava Francis Hobson. Por isso, né, método Hobson. Para que ele vai desenvolver, profa, esse método? Para fazer com que os estudantes, os acadêmicos em si, tivessem uma desenvoltura maior. Alguns especialistas vão definir esse método com uma sigla, que é a SQ3Rs, ou SQRRR. Gente, lembrando, né, claro, que é um acrônimo. E por ser um acrônimo, vai se utilizar das primeiras letras formando a palavra em si, que vai resumir o nome, o SQ3Rs ou SQRRR, tá? Só um minutinho aqui. Olha lá, Dudinha, até para concentração é bom, isso mesmo. Eu vou falar no método Pomodoro aqui, rapidamente, para a concentração também. Até hoje tem uma pasta separada com as anotações das suas aulas. Ah, que linda! Super obrigada! Oi, Alexandre! Alexandre está na pós-graduação. Vai ser meu mentorado. Vamos lá, Alexandre. Escrever a monografia. Então, olha só. Quando nós falamos isso, primeiro, quando falamos no método Robson em si, são as palavras, como eu disse, o método é em inglês e as palavras também. Então, sabem bem que o meu inglês não é aquele blá, né? Então, vamos passar vergonha nacional e mundial. Então, survey, pesquisar, question, de questionar, read, de leitura, e recite, acho que era isso mesmo, de recitar, falar ali, e review, que é o método de revisar. Quando nós falamos isso, nossa, professora, então esse método SQ3Rs ou SQRRR é muito difícil. Não, gente, difícil é só ali para memorizar
o significado, mas ele se torna super fácil, ok? Então vamos lá. Primeiro, pesquisar. O primeiro passo é voltado para você explorar o tema. Então, por exemplo, olha, eu quero estudar sobre o filósofo Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, que foi, obviamente, um importante filósofo, nasceu em Genebra, ele escreveu o Contrato Social, o Emílio da Educação, e aí eu falo assim, nossa, então, se eu vou estudar sobre o Rousseau, eu preciso pesquisar sobre ele, eu preciso separar livros, textos, todas as fontes possíveis e imagináveis, num primeiro momento, em relação àquele tema, que eu dei o exemplo do Rousseau, ok? E quando eu falo isso, essa separação de todo esse tema, para quê? Primeiro, para fazer uma leitura desse material e o primordial, vai destacando as palavras-chave e fazendo ali alguns resumos, rápido, claro, para formar na sua cabeça o que você quer realmente falar sobre esse filósofo, ok? Mas depois eu vou falar com vocês numa outra aula sobre fazer um corte epistemológico. O que é isso, professora? O corte epistemológico é para você pegar aquele tema geral e fazer um corte. O que eu quero falar dele? Eu quero falar apenas sobre a educação, que ele foi considerado um grande educador, porque ele escreveu a obra, o Emílio ou da Educação. Nesta obra, ele vai trazer vários conceitos educacionais. Então eu quero falar sobre isso. Ou eu quero falar especificamente do contrato social, que é a saída do homem do estado de natureza e vem para o estado civil. E nesse estado civil, ele abre mãos de determinados direitos. Então, beleza, agora ficou fácil. Por quê? Porque eu pesquisei de uma forma geral. Vamos fechando? Olha só, agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso questionar. Após ler o texto, é claro que vai surgir várias dúvidas e questionamentos. Se você estiver lendo pela primeira vez, aí piorou a situação. Então, é claro que vai pipocar as dúvidas. Então, o que você vai fazer? Vai pegar as palavras-chave, grifa, separa ali tudo isso e após fazer isso, você começa a fazer o quê? Os questionamentos. Fez a leitura, fez as palavras-chave, agora você vai fazer questionamento. E ao fazer esses questionamentos, esse é o momento de você pesquisar cada vez mais fundo. Fizeram a primeira leitura, a primeira vez que teve contato com o texto, então você vai pegar ali e vai começar a fazer as perguntas. Está se questionando, as dúvidas começaram a surgir. E nesse momento, se você não encontrar as respostas ou ainda ficar com dúvida, vai fazer uma pesquisa mais a fundo, leve para o seu orientador. Faça com que, na realidade, aquela sua dúvida leve para outras pessoas, para o seu orientador, para outro professor, para um grupo de estudo que você participa, ou converse com um colega de estudo. Pode me mandar nos directs também, dependendo da área, a gente dá uns pitacos, ok? O que vale de verdade é questionar tudo que for possível e imaginável. Por quê, professora? Porque não pode ficar com nenhuma dúvida, nenhuma insegurança nesse momento sobre o assunto que você quer escrever. Porque na hora, ou que você for fazer uma prova, um concurso, ou no momento de colocar as ideias no papel, escrever o seu artigo científico,
é de bom tom que você tenha sanado essas dúvidas. E algumas perguntas que podem ser feitas nesse momento. Do que se trata esse tema? Eu quero escrever sobre a educação. Beleza. Eu já fiz a pergunta do que trata o tema. É um filósofo, o Rousseau. Eu quero fazer o corte epistemológico, falar de direito educacional, falar da educação, os conceitos da educação. Qual o problema ou questão que esse texto que eu estou estudando aqui, ele tenta resolver? Bom, ele está tentando resolver aqui quais são os maiores problemas educacional. Beleza. Qual a utilidade da informação desse texto? Olha as perguntas que você pode se questionar. E quando você vai fazendo esse questionamento, as coisas vão ficando mais claras. Porque ao se questionar, você começa a pesquisar mais a fundo. Você vai ler mais. Vai trocar ideias com outras pessoas. Ok? Atenção, é importante isso. Bom, agora você tem que ler. Por quê? Com os questionamentos que surgiram, já ali esclarecidos, é hora de ler o texto novamente. Quando eu falo ler o texto novamente, você separou ali, destacou as partes principais, fez um esquema importante. E quando você faz isso, quando você volta para fazer a revisão, vai ficar mais fácil. E ali, você não precisa ler tudo o texto novamente, porque é só revisitar. E quando eu falo revisitar, é para você voltar ao texto, só nas partes principais. Ok? Bom, quando a gente fala de recitar, aqui nessa etapa, o pesquisador deve transmitir o seu aprendizado de tudo que foi estudado. E eu digo de tudo que foi estudado, porque quando nós falamos para o outro aquilo que você já formou na sua cabeça, que você já leu bastante, fica mais claro. O que você pode fazer? Fala para a mãe, recita para a mãe, para o pai, para os irmãos, para a namorada, para o namorado, para o amigo, para todo mundo que está ali. Ok? Por quê? Porque, na verdade, você pode fazer isso de forma oral. E é mais fácil. Até para quê? Para você treinar a sua oratória. A gente precisa treinar a oratória. Se você vai colocar um artigo científico, que é um trabalho importante, e vai para um GT, que é um grupo de trabalho, que tem N revistas que fazem isso, e congressos, você vai ter que fazer a exposição oralmente. E se você já treinou lá atrás, vai sair tranquilamente. Fácil. Então, você pode treinar da forma oral ou da forma escrita. Busque ali formular questões e vai respondendo. E aí pergunta para a mãe, para a namorada, para o pai, para quem estiver ali perto. Como é que tá meu tom de voz? Tá bom a minha entonação? Eu tô gaguejando ou eu tô falando as palavras tranquilamente? Isso é importante, gente. É extremamente importante. E um complemento para isso é o uso daqueles flashcards e dos mapas mentais, tá? Oi, Duda, com inveja do Alexandre, que privilégio. Ele tá na pós-graduação. Logo, logo já tá entregando aí o seu artigo científico, a sua monografia. Olha só, quando eu falo nos flashcards e nos mapas mentais, primeiro, como que funciona esses flashcards? Para você montar ali, eu até fiz um aqui, obviamente, a gente precisa
Aí, ó, outra folhinha que eu separei, né? Isso aqui é um flashcard. É preciso fazer o quê? Pequenos cartões. Você pode fazer com cartolina, você pode fazer com folha de papel sulfite, qualquer coisa nesse sentido. Tem também nas papelarias, eu até procurei aqui, mas eu não achei os meus. Deve estar em alguma caixa guardada lá do meu escritório, mas eu não localizei. Que já são umas folhas cartonadas e que já vem toda pautada. E aí fica muito mais fácil você fazer ali as suas anotações, tá? Isso, né, se chama os flashcards. Cada cartão deve ter 2 lados. De um lado, você põe a pergunta. Lembra do exemplo que eu dei do Rousseau? Então, quem foi Rousseau? De um lado eu coloco a pergunta, ou eu coloco uma palavra-chave. Eu poderia ter escrito aqui filósofo, educador, algo nesse sentido que vai referenciar esse estudo. Agora, se de um lado eu coloco a pergunta, do outro lado eu vou pôr a resposta. Por isso que eu preciso desse flashcard dos 2 lados. Então, se eu pus, quem foi Rousseau? Ou posso colocar as palavras-chave. Filósofo, educador. Aí, do lado de cá, a resposta. Um importante filósofo, teórico, político, escritor, compositor. Ele era um autodidata, né, gente? E aqui nessas respostas, ele nasceu em Genebra, nasceu em 1712, faleceu em 1778, escreveu 2 obras escreveu várias, tá? Mas as mais importantes é o Contrato Social e o Emílio da Educação. Quando você faz esses flashcards, fica mais fácil. E se você for fazer para estudar, para provas, para concursos públicos, pode? Claro que pode. E para os artigos científicos, professora, como que eu vou fazer? Você vai escolher uma cor, porque se for cartolina colorida, você pode escolher uma cor para cada um dos capítulos que você vai trabalhar. E aí você faz as anotações. Por quê? Porque pela cor você vai identificar depois, tá? Mas isso é uma outra aula que nós vamos fazer mais para frente, ok? E como funciona para os pesquisadores, né? Gente, pesquisador do mundo inteiro se utiliza dos flashcards. Por quê? Porque essa técnica é utilizada já há aproximadamente 2 séculos. Bastante tempo, não é isso? E essa popularidade do flashcard espalhou para o mundo inteiro. E a gente sempre usa e às vezes nem sabe o nome, não é isso? E é importante dizer que o flashcard não é achismo. A grande verdade é que há uma grande eficiência que está relacionada com o processo da escrita. Por que é eficiente? Porque, como eu disse, é natural do nosso cérebro esquecer. Então, a gente esquece fácil, rapidamente. E quando a gente aprende um assunto novo, um conteúdo novo, ele é assimilado aos poucos. São aos poucos que vão sedimentando no nosso cérebro. Essa técnica, ela foi criada, né, os flashcards, por Herman. E Herman, ele vai colocar aqui que é importante desenvolver para os testes de inteligência e da memória. Por quê? Porque a memória de curto prazo, ela se perde em poucos dias. Então, rapidamente, a gente esquece. Eu sempre falo para os meus alunos, não tenta decorar, porque se a gente decora, você decora para essa prova, fez a prova hoje, semana que vem você não se lembra mais. E aí não adianta estudar dessa forma.
ok? Oi, Marcinha lindona, boa noite, seja bem-vinda. Oi, Dudinha. Primeiro porque eu escrevo muito e falo muito, então essa é a única forma com que consigo resumir. Boa, já vai fazendo aí seus flashcards, porque eles são extremamente eficientes, ok? Quem não tem o hábito de fazer, pode começar a fazer, gente. É super legal e importante. Para evitar, né, claro, que é preciso praticar. Porque às vezes a gente fala assim, eu faço uma vez ou outra, e aí nem sabe aonde colocou o seu flashcard. Não, ele tem que ficar ali de fácil acesso, tá, gente? Porque se você deseja memorizar, você precisa ter fácil acesso para tudo aquilo que você está ali treinando. Beleza? Então, vamos voltar aqui. O método Robson, ok? Revisar. Revisar o último passo é revisar o conteúdo. Os resumos, os destaques que vocês fizeram, outros métodos que você possa ter utilizado e que também está ali te auxiliando, perfeito, tá? O último passo é a revisão. Ok? É importante a gente olhar isso, porque fica mais fácil da gente sedimentar aquilo que foi realmente estudado anteriormente, ok? Então, olha só. Agora, eu quero falar da técnica Pomodoro. Eu sei que a gente já avançou, eu creio que eu não vou conseguir trabalhar a técnica Pomodoro da forma que eu queria, porque eu entro em aula na universidade daqui a 15 minutos. Segredo nosso. Então, técnica Pomodoro. Como que eu vou usar essa técnica? Eu vou voltar e vou dar uma aula só da técnica Pomodoro, ok? Eu prometo a vocês. Eu vou falar dela rapidamente. Porque a técnica Pomodoro é uma gestão do tempo. Você precisa se organizar. Muitas pessoas elas têm uma grande dificuldade de se organizar na gestão do seu tempo. O seu prazo começa a acabar e você acaba ficando ali e não consegue desenvolver. Para lidar com o prazo e com os outros afazeres, dá aquela sensação de impossibilidade, de angústia, de paralisia. Eu estou prostrada, eu não consigo fazer com que ande o meu trabalho. Então, essa técnica é uma grande alternativa para solucionar esses tipos de problemas. Gente, essa técnica, ela foi criada lá no final da década de 80, tá? A técnica Pomodoro. E quando eu falo isso, foi o italiano Francesco Cirillo que desenvolveu, é uma metodologia. Por quê? Porque ele estimula o foco. E, gente, foco é poder. E a gente precisa ter foco. Então, olha só, rapidamente, quando eu falo nesse foco, é para você pensar numa técnica, na técnica Pomodoro, que ela vai funcionar assim. Você tem que dividir seus estudos em blocos. Para que flua, a técnica Pomodoro, ela se baseia numa divisão de fluxo de trabalho em blocos, concentração intensa. Por isso que vai melhorar a agilidade do cérebro e estimulação do foco. Quando eu falo isso, para colocar em prática, você pode pegar um timer mesmo, pode ser do celular, pode ser um despertador, e você vai fazer ali os seus blocos com uma contagem regressiva. Quanto tempo você tem para desenvolver uma lista de tarefas? E aí você vai pegar esses blocos e vai ficar 25 minutos focado. Nesses 25 minutos, se você colocou que era leitura, que era fichamento, que era para fazer
um resumo, uma resenha, não importa. Aquilo que você pré-determinou, você vai fazer cumprir, ok? Agora, 25 minutos. Aí você vai pausar e você vai descansar 5 minutos. Esse descanso de 5 minutos é para ir ao toalete, fazer um xixizinho, é para você tomar um café, responder uma mensagem no WhatsApp, esticar as pernas e voltar mais 25. Então, são 4 blocos de 25, 5 descansa, 25 concentrado, 5 descansa. Vai fazendo esses blocos. Por quê? Porque conforme você vai fazendo os blocos, você vai tendo uma desenvoltura. E essa desenvoltura vai fazendo com que o seu trabalho renda. Esse rendimento é maior. Depois desses 4 blocos, né, de pomodoros, faça uma pausa maior. Que você pode pausar ali 30 minutos. Que aí você vai fazer outras coisas. Por quê? Porque você teve 100 minutos, 4 blocos de concentração intensa. E aí você vai ter o quê? O teu tão merecido descanso. Isso é importante, gente. Descansar o cérebro depois que ficou tão focado em resolver ali as suas tarefas. E, gente, as tarefas devem ser feitas sem interrupção. De jeito nenhum pode ser interrompido. É para ficar ali. Eu ainda sou mais drástica. O que eu falo? Eu falo que é para a pessoa desligar o celular. Por quê? Para não cair na tentação, né, de ver as mensagens. Ok? Então, veja isso. A melhor forma que você pode se desenvolver e não quebrar a sua concentração. A grande intenção é que não aconteça nenhum tipo de distração, que acabe com a sua concentração e com a sua produtividade. Quando nós estamos produzindo, isso é maravilhoso. E demora para a gente cair nessa concentração intensa, profunda, ok? Também é importante ter essa adaptação. Vai se adaptando às técnicas em si, tá, gente? Que fica muito mais fácil. Ah, profa, e se eu estiver lá nos 25 minutos super, mega, ultra concentrado? Eu tenho que parar e ir lá para dar uma voltinha? Mas se você já se adaptou e acha que está rendendo, continua. Haja conforme a sua necessidade. Eu já falei aqui anteriormente que o estudo é hábito. A gente precisa desenvolver o hábito de estudarmos todos os dias. E muita gente não desenvolve esse hábito. E isso é crucial no desenvolvimento de qualquer pesquisador. Qualquer estudante de verdade sabe que tem que ter um hábito. Ok? Então, qual é o ponto positivo da técnica Pomodoro, professora? A técnica Pomodoro, ela possibilita uma gestão de tempo baseado na rotina, no modo criativo de cada indivíduo. Cada pessoa ali vai desenvolver de uma forma. Como a inspiração aparece toda hora? Não, né, gente? A inspiração demora para aparecer. Nem sempre estamos inspirados. E aí, se ela apareceu, foca ali, continua fazendo suas coisas. Entender o seu tempo, o seu organismo, os seus prazos e tornar a técnica cada vez mais eficiente, ok? Você precisa desenvolver o quê? As prioridades. Quais são as suas prioridades? É evitar o quê? A famosa procrastinação. E a técnica Pomodoro, ela incentiva na organização para fazer com que você saiba realmente eleger quais são as tarefas realmente prioritárias na sua vida. O que é prioridade na sua vida? E esse processo é essencial para o gerenciamento do seu tempo. E, gente, tempo para quem estuda é primordial. Por quê? Porque nós não podemos deixar de fazer os nossos estudos contínuos.
e cada vez precisamos estudar mais, ok? Gente, o meu tempo já está se esgotando aqui, e como eu sempre digo, eu tenho um grande propósito da minha vida. Eu ajudo pessoas a escreverem artigos científicos de forma fácil, clara, com velocidade e técnicas. E nós precisamos desenvolver as nossas técnicas. Qual é o seu método? E eu vou trazer os meus métodos aqui. Queridão, queridona, se tem que fazer, faça. Motivação não é fazer quando tem vontade. Amores, super beijo, gratidão imensa por todos vocês que acompanham as minhas lives. Eu e o Instituto Sabe só temos que agradecê-los. Que eu possa ser melhor hoje daquilo que eu fui ontem, que eu possa ser melhor amanhã daquilo que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade. Gratidão. Super beijo!